O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de Jesus, contada por Marcos. Glória a vós, Senhor. Este pequeno trechinho que nós lemos hoje, meus caros, é tirado do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, dos versículos 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não tinha permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que os soldados fossem buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. E ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar. E mais uma vez nós temos esta graça, meus caros, de escutar a palavra de Deus. Escutar esta palavra e renovarmos nossa aliança de amor com Ele.
Na nossa liturgia de hoje, nós vemos na nossa primeira leitura da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, uma passagem do livro de Hebreus, que nos fala de um rei, que nos fala de Davi. Davi era um rei que temia Deus. Davi comete pecados horríveis, mas Davi paga o preço dos pecados e continua temente a Deus e busca reparar aquele erro. Não nos mostra o Davi como um rei de Deus, mas com traços humanos. Ele cai e levanta. E o que vai fazer acontecer a salvação é o levantar-se de Davi. É o reparar os erros, é o corrigir e se arrepender do mal que fez. É o rei por vocação. É o rei que Deus comandava. E no outro lado nós vemos um rei que não tinha vocação. Nos apresenta um rei que costurou para chegar ao trono. Um rei que tinha alianças. E ele não podia ser quem ele era e expressar a fé dele, porque ele se acovardava. Herodes fez da vida uma religião. Ele gostava de ouvir João, admirava o João, tinha medo de João, sabia que ele era o profeta de Deus. Mas o Herodes não vive a fé. Ele se acovarda. Ele se acovarda diante de uma coisa fútil. Faz uma festa, todo mundo bebe, depois de uns 2 copos de bebida, começa a falar besteira, toma decisões erradas. Ora, havia uma intriga de Herodes com João. Herodes tinha tomado a mulher do irmão. E essa mulher odiava João. Mas ela tinha uma filha que morava com eles. Essa filha dança para Herodes, e Herodes, depois de umas 2 taças de vinho, de bebida, pode pedir-lhes o que quiser. Inconsequentemente, ela pede um mal. Aliás, ela não sabe o que pedir. Ela vai falar com a mãe. E a mãe, que odiava João, pede a cabeça de João num prato, numa bandeja. E ela faz o pedido. Um pedido que ela não tem ganhos nenhum, a não ser satisfazer a maldade.
E Herodes segue o caminho de um rei perverso, humano, que não tem Deus. Diferente de Davi, não é verdade? São dois reis. Aqui, Herodes não tem Deus no coração. Não tem piedade. Aqui Herodes é malvado. Ele fez opção pelo mal. Aqui não há chance de Jesus reinar no coração. Davi, pelo contrário. Davi fez a glória de Deus se manifestar através dele no que ele fazia. Diz o relato que ele colocou harmonia no templo, que ele fez acontecer a dança, todos louvavam, todos glorificavam. Davi renova a liturgia. E aqui o Herodes do outro lado, que não tinha Deus no coração, que gostava mesmo de ouvir João, admirava, achava interessante, mas não tem Deus no coração. Um rei por vocação, um rei por conveniências, por alianças com o mal. São duas realidades, meus caros, que nós vemos e que estão diante de nós, não só sendo reis, mas nas funções que nós ocupamos. Herodes se deixa levar por aqueles que estão à sua volta e comete o mal. Então é preciso ter discernimento, é preciso ter Deus que Herodes não teve. E acabou cometendo o mal. Então vamos pedir a Jesus, vamos dar nossa permissão a Jesus para que nos livre desses males, para que nos dê discernimento, que nas horas difíceis a nossa decisão seja sempre a vida. Que nas horas difíceis a nossa decisão seja sempre Deus. E através da devoção do Sagrado Coração de Jesus, venha, Senhor, fazer de nós homens, mulheres, que o amam por vocação, não por convicção, mas por vocação. Nós escolhemos a vós. Venha Jesus reinar em nosso coração.